Fala aí, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do canal. Hoje aqui com um vídeo sobre referências, sobre as coisas que eu falei no vídeo de sábado aí, sobre abuso emocional. E tô aqui com a Mel, né? Cadê a Mel? Mel? Ela tá ocupada aí, tirando as coisas. E eu falei bastante coisa no vídeo, né, cara? E aqui agora vai ter uma indicação de gente credenciada, gente que trabalha com o assunto, né? Uma galera que sabe o que fala, né, cara? A galera que estuda o assunto, que tem que saber por motivos profissionais, etc. E tudo informação legal, a intenção é realmente divulgar pro público, sabe? Divulgação científica na veia. Então, tamo junto, simbora. Dica número 1 aí pra vocês é 5 Must Know Signs of Emotional Abuse, da Katie Morton. É muito legal, ela vai passar um geral assim do que significa abuso emocional, e ela é credenciada para falar sobre isso, então, né? É muito bom. E em inglês, com tradução aí na legenda. Segunda dica aí para vocês, a tríade sombria da personalidade: maquiavelismo, psicopatia e narcisismo. Fala sobre gente ruim, né, cara? Fala sobre gente ruim e é muito da hora porque Minutos Psíquicos tá sempre mandando bem aí. Em português, legendado só em português também, sem tradução. Terceira dica pra vocês aí, Are You Toxic? A Katie Morton vai discursar nesse vídeo sobre características de pessoas tóxicas, de relacionamentos tóxicos, e ela vai falar o óbvio, né, que muitas vezes nós mesmos somos tóxicos com as pessoas com quem a gente gosta, com quem a gente se relaciona. E vai dar muitas técnicas, né, cara? Vai ensinar pra gente muitas técnicas, muitos protocolos, muitas coisas a se fazer ao se lidar com pessoas tóxicas, ou caso tente melhorar, né? Caso você queira, né, abandonar pessoas, né? Deixar pessoas de lado e viver a sua vida. Dicas pra isso. Só em inglês, sem legenda. Dica número 4 aí, como superar negligência emocional na infância, da Katie Morton. Ela vai falar sobre o que é isso afinal, né? Ela vai falar sobre dicas de como superar, dicas de como lidar com isso. Tá em inglês, mas tem tradução em português aí, legendado. Quinta dica para vocês aí, a tríade iluminada da personalidade: humanismo, kantismo e fé na humanidade, do Minutos Psíquicos. Falar do sangue bom, né? Falar da gente boa, da galera gente fina, né? E será que gente que é muito boazinha só se ferra? Então, é discutido isso no vídeo, só em português, sem tradução. Dica extra aí pra vocês, a música, né? É Pretend to Be, do Linkin Park. É a música que fala, né, sobre uma pessoa machucada por um relacionamento ruim. Fala o que músicas do Linkin Park falam, né? Enfim. Sexta dica aí pra vocês: 5 Ways You Are Being Manipulative, da Katie Morton. Fala sobre manipulação, o que quais as principais formas de manipulação, né? Eu falei sobre ser chamado de dramático, né? Sobre fazer um show. Tem pessoas que usam isso como manipulação, que são dramáticas, que fazem show, né? Que expressam sentimentos que realmente não existem. Então, tá aí, uma pessoa credenciada falando sobre o assunto. Só em inglês, sem tradução, legendado só em inglês. Sétima dica aí pra vocês, Toxic Friends, da Katie Morton. Ela fala sobre essa coisa de tomar uma decisão de que tipo de pessoas você quer em volta de você, sobre aquela coisa de se perceber que uma pessoa não é boa de estar perto, né, que deve se evitar essa pessoa. Ela fala exatamente como isso funciona, né, como as formas boas de dizer isso, de fazer esse afastamento, né, e como perceber se essas pessoas se encaixam nesse quesito, né. Só em inglês, tem tradução para alemão, tem tradução para alemão, mas em português não, só em inglês. Oitava dica aí pra vocês: você está sendo manipulado sem saber? Aqui Minutos Psíquicos, como sempre, bem didático, falando sobre o que é manipulação, se você está sendo manipulado e quais são as consequências de se viver esse tipo de situação. Isso é inclusive o que está no final do vídeo, né? O que é dito no final do vídeo. Eles também dão dicas sobre como lidar com esse tipo de situação e cuidados a se tomar. Em português,
com legenda em português, mas sem tradução para inglês. Nona dica aí para vocês: Stop Being So Positive, da Katie Morton. Ela fala sobre, bem didática, né, cara, sobre positividade tóxica, fala sobre como funciona, ajuda a você identificar se você é tóxico positivamente, né? Se você pratica positividade tóxica, sei lá como é que eu vou falar isso. Enfim, fala sobre características, dá reflexões sobre pessimismo versus otimismo, qual a função deles na nossa vida, né? Tá só em inglês, legendado só em inglês. Tem uma parte do vídeo que ela fala isso aqui. We can leave time to cry, to be mad, to express how upset we are at what's going on. And that's why I'm always encouraging people to journal. And while I know, I'm always talking about, making it a gratitude journal and coming up with some things that you're grateful for each day could be seen as toxic positivity, I would argue that not allowing for all of our feelings to be felt and acknowledged is just as toxic. It's okay to journal about what sucks, things that hurt you, and how sad you are. But it's also okay to write about the things you're thankful for, what you're looking forward to, and even what you're working on. All feelings and things are okay. We just need to make time and space for all of it, not just one side or the other. If we don't make it okay to feel all the feels, we're just moving over from one extreme to another. And I don't know why, but people love an all or nothing black and white mentality. It's like we're addicted to that frame of mind. I think of like diets and just the way people talk about stuff. We always like this all or nothing. I'm in, I'm out. I'm doing this thing, I'm not. Ugh, I'm sick of it. E sobre esse assunto todo, né, cara, de reconhecer ou não coisas negativas ou coisas positivas e otimismo versus pessimismo, o que eu devo seguir, né, o que eu devo pensar. A forma como eu encontrei para lidar com isso é assim, eu reconheço tanto o otimismo quanto o pessimismo em mim e assim, eu deixo espaço para os dois, sabe? Eu obviamente tenho ideais, eu tenho coisas que eu quero, que eu devo fazer da minha vida e que é a coisa certa, senso de moralidade mesmo, sabe? Ideal, moral. E eu aplico isso nesse otimismo e nesse pessimismo. E eu falo assim, a minha cabeça doente, ela pensa esse pessimismo aqui. E a forma como eu achei para lidar é essa aqui. O que eu tenho que pensar é esse aqui. Normalmente eu penso X, Y e Z, aí eu falo sobre sentimentos, falo sobre como acontece. E isso falando para pessoas que estão ali naquele contexto de tá me ajudando no meu tratamento, etc. Então minha psiquiatra, meu psicólogo, pessoas próximas, amigos próximos que me entendem como a vítima de abuso emocional que eu sou, né? E me abrir sobre esse tipo de assunto para essas pessoas coloca uma realidade neles, porque fica fácil eu pensar que é só coisa da minha cabeça, que é fácil deixar a culpa, a raiva tomar conta e achar que é isso mesmo que acontece, é assim que acontece, tá tudo certo, é desse jeito que tem que acontecer, eu tô me ferrando e tá tudo certo, entendeu? É fácil deixar a cabeça pensar isso. E quando eu externalizo essa palavra, quando eu trago para mim uma noção de um poder superior, né? Quando eu trago para mim uma noção de moralidade, do que é certo, não, fica mais fácil de eu notar essas coisas e no fim das contas fica mais fácil agir moralmente no meu dia a dia, né? Dica de número 10 aí, o que é psicoterapia, do Minutos Psicos. É bem didático, fala como o que é, né? As pessoas que vão no psicólogo, as pessoas que vão à terapia, como isso funciona, o que é, né? Para que serve, como funciona, muito bom, sempre muito didático, só em português, legendado, só em português também, sem tradução. Dica de número 11 aí para vocês: Are you a narcissist? 8 common traits of a narcissist, narcissism. Eita, nós, enfim. Katie Morton, de novo aí, como sempre, bem didática, falando pra gente como funciona. Se você pensa que você tem narcisismo, tem transtorno narcisista, então tá aqui um vídeo bom pra você tá vendo aí, né, cara? Ver se você se identifica, etc. E como sempre ela recomenda, né, que você seja devidamente diagnosticado por um profissional da saúde da área, né? Que é a forma certa de se diagnosticar uma pessoa, né? Enfim. E só tem inglês, a legenda só tem inglês também, não tem tradução. 12ª dica para vocês aí, lidando com pais tóxicos, da Katie Morton. Aqui ela vai ser bem didática de novo, né? Aqui só tem vídeo didático para vocês entenderem sobre as coisas.
falando sobre como funciona, o que acontece com a pessoa quando ela é afetada com esse tipo de situação, como lidar, dicas e truques, né? Ela explica algumas situações, como acontece, enfim, é bem legal. Tá em inglês, mas tem tradução em português nas legendas. 13ª dica aí pra vocês é autoestima e narcisismo do Minutos Psíquicos. Como sempre, bem didático. O Minutos Psíquicos vem falar sobre noção de si mesmo, autoestima, como isso é afetado por relação com parentes, sintomas de narcisismo, como isso funciona, né? Como funciona os tipos de narcisismo que existe, como eles surgem, o que são, só em português, sem tradução aí para o inglês. Décima quarta dica aí para vocês é Why is Hustle Culture? Nossa senhora. 14ª dica aí para vocês, Why is Hustle Culture Not Healthy? Da Katie Morton. Ela vai falar sobre, né, como é que eu vou dizer? Ela vai falar sobre planejar uma rotina, sobre atividades, sobre burnout, sobre o quanto é fazer muito, o quanto não é fazer muito, né? Sobre aqueles mantras de trabalhar mais, fazer mais, trabalha enquanto eles dormem, não sei o que lá, e todas aquelas coisas de coach, sabe? Enfim, né? E como isso se relaciona com inspiração, com rotina, com trabalho, né? Com descanso, a importância do descanso. Ela vai falar sobre isso, tudo isso nesse vídeo, só em inglês, sem tradução. 15ª dica para vocês aí, What happens during your first therapy appointment, da Katie Morton, né? O que acontece durante a primeira sessão de terapia. Para quem não sabe como funciona, para quem, né, nunca foi procurar um terapeuta ou um psicólogo, ela vai falar de algumas tecnicidades e vai falar, enfim, né, do que geralmente acontece. Já vou emendar com a 16ª dica, né, que é ela fazendo tipo um roleplay, né, ela interpretando papéis ali, como se ela estivesse indo na própria consulta, porque ela é uma terapeuta, né, enfim, aí é um roleplay, né, uma interpretação de papéis, ela tá ali como paciente, ela tá ali como terapeuta e ela troca essa conversa, faz essa troca de mensagens assim, troca de palavras e mostra como deveria ser uma primeira sessão de terapia, né, para quem quer começar. Já emendando com a 17ª, com a 17ª dica, que é uma youtuber, eu nunca tinha visto antes, mas o nome do canal dela é I Drank Seawater, tá? Que Demonstrating a Therapy Appointment with Katie Morton. A dica de número 15 tá legendado em português, legendado em inglês, tem tradução direitinho. A dica de número 16 só tem legenda em inglês, não tem legenda em português, não tem tradução. E a do vídeo 17 não tem nem legenda em inglês. Tem aquela legenda trashzona do YouTube gerada automaticamente, né? 18ª dica para vocês aí. Psicoterapia funciona? Do Minutos Psíquicos. Ele vai falar sobre o que é, afinal, psicoterapia, como ela funciona, quais são as diferentes abordagens, como saber se terapia é para você ou não é, se terapia vai funcionar ou não é. Eles falam sobre alguns aspectos que precisa ter na terapia para poder ela funcionar, só em português, sem tradução. 19ª dica para vocês aí, 5 Signs That You Need Therapy, da Katie Morton. Ela vai falar sobre sinais que você precisa voltar à terapia, né? Esse parece um vídeo bem específico para quem já fez terapia no passado e não sabe se deve voltar ou não sabe como fazer, né? Ela fala especificamente de como saber se você precisa ou não de terapia, enfim, né? Ela fala um pouco da história pessoal dela também e é da hora. Vídeo em inglês, tem tradução só para espanhol e francês parece, mas português não. 20ª dica aí para vocês,
Five Tips for Dealing with Toxic People, da Katie Morton. Ela vai falar sobre gente ruim, né, cara? Sobre gente que não sabe se relacionar direito, que não sabe fazer as coisas direito e... não, é só relacionamento mesmo, não é só fazer as coisas, não. Ela fala sobre como reconhecer esse tipo de pessoa na sua vida e algumas técnicas, algumas táticas de como lidar com esse tipo de pessoa. Só em inglês, sem tradução. Dica de número 21 aí pra vocês. Estresse dos minutos psíquicos. Aqui ele vai falar sobre o que é esse fenômeno, né? Como ele acontece, como ele prejudica, como ele pode acontecer. O que é estresse crônico, né? Que algumas pessoas vivem aí. Falar sobre os diagnósticos, etc. E só em português, sem tradução para inglês. Só legendado em português. 22ª dica aí pra vocês. The Four Signs of a Toxic Relationship. Com a Katie Morton e Cat Valdez. Elas vão falar sobre gente ruim, né, cara? Sobre gente ruim, sobre relacionamento ruim. Eu não gosto muito desse como é que chama? Desse rótulo, gente ruim, porque é muito maniqueísta, sabe? Muito divisor, muito preto no branco e enfim, né? Geralmente as duas pessoas são culpadas de algo, enfim. Fala sobre como é uma relação ruim, né? O que se deve fazer, quais os aspectos, como sempre muito didático, né? E essas duas meninas, elas vão discutir, vão falar sobre isso, né? Vão falar sobre como é. As duas mulheres, né? Enfim. Tem só em inglês e a legenda também é só em inglês, não tem em português. Dicas número 23 aí pra vocês. Cuidado com a positividade tóxica do Minutos Psíquicos. Como sempre, bem didático, falando sobre o que é, afinal, positividade tóxica, né? Quais as prováveis consequências disso na vida das pessoas que estão muito em contato, né, com esse tipo de coisa. Só em português, sem tradução. 24ª dica pra vocês aí. 5 Signs that your parent is a narcissist, da Katie Morton. Ela vai falar sobre sinais de que você convive com uma pessoa que é narcisista, como isso acontece, situações específicas, falas específicas, coisas que acontecem no dia a dia, modo de pensar, né? E acima de tudo, consequências e formas de lidar, né? Consequências e formas de lidar, sempre muito bom. Só em inglês, sem tradução. 25ª e penúltima dica para vocês aí. Trauma e transtorno de estresse pós-traumático, também conhecido como TEPT, do Minutos Psíquicos. Ele vai falar sobre o que é esse transtorno, né? Como que ele pode acontecer, o que são traumas. Vai falar que o óbvio, né, que não é só veteranos de guerra que tem transtorno de estresse pós-traumático, as coisas que podem gatilhar esse transtorno, só em português, sem tradução. 26ª dica para vocês aí, What is Emotional Incest, da Katie Morton. Fala sobre o que é isso, né, cara? É um termo um pouco estranho, mas enfim, né, lá no vídeo ela vai dar um pouco mais de detalhes sobre como é. Basicamente, para quem não tá ligado, é quando um parente seu trata você como se você fosse um parceiro romântico, né? E não necessariamente tem a ver com interação sexual, e por se dizer, mas por forma de se tratar, né? Por forma de se lidar, forma de conversar, etc. E, enfim, caso seja uma criança, um adolescente, um pré-adolescente, isso fica uma coisa bastante inapropriada, né? Vídeo em inglês. E tradução só tem para japonês e espanhol. E acho que tem italiano também? Italiano. Japonês, espanhol e italiano. Mais uma dica extra aí rapidinho pra vocês, né, cara? Kelly Clarkson, Since You've Been Gone, a música aí, muito boa. Kelly Clarkson clássico, né, mano? E uma banda que eu curtia muito, mas hoje em dia eu nem curto muito mais, porque, nossa, as músicas são horríveis. Mas enfim, essa aqui é daorinha. Safe to Say I've Had Enough, do Cedar. Dica de música aí também. Tamo junto. Vocês que querem saber sobre abuso emocional, esses aí são os vídeos que eu recomendo. Para vocês que querem saber sobre como é narcisismo e transtorno narcisista, esses aí são os que eu recomendo. Para saber sobre parentes ausentes emocionalmente, esses aí são os que eu recomendo. Para saber sobre terapia, psicólogos, etc., esses aí são os que eu recomendo.
Pra quem só quer distanciar de gente ruim, de quem não combina, de quem não te merece, esses aí são os que eu recomendo. É isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado das dicas aí. Espero que gostem do que assistirem também. Se gostou, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal. Dá uma olhada nos outros vídeos aí que tem mais vlog, tem mais gameplay no canal. E fica ligado que tá vindo aí vídeo mais vídeo de playlist de música. Eu vou criar playlist de música só sobre pessoas e relacionamentos ruins na vida, porque tem muita música sobre isso, Eu vou adorar estar indicando isso pra vocês. Tamo junto. Obrigado por assistirem.